lição número 3. Estamos avançando em nosso estudo. Esse estudo abordará as três mensagens angélicas. Nesse estudo 3, estamos ainda abordando a primeira das três mensagens. Vimos nos estudos anteriores, a visibilidade desse anjo e também o caráter de uma proclamação universal deste anjo de Apocalipse. Vimos também que este anjo, de acordo com o contexto do capítulo, mostra que é um anjo simbólico. Na verdade, são pessoas, seres humanos. Como descobrimos isso? Pelo fato de que este anjo tem uma incumbência, tem uma missão humana, que é a pregação do Evangelho. E veremos nesse estudo número 3, no que consiste este Evangelho eterno. Esta é a parte mais maravilhosa desse estudo. Porque o Evangelho eterno, como o próprio nome diz, apresenta que o Evangelho não tem princípio e não tem fim. O Evangelho não é uma mensagem com 2000 anos de idade, que aponta para os dias onde Jesus Cristo esteve nesta terra. Não. O Evangelho é eterno. Portanto, eu vou até chegar mais perto para te dizer isso. O Evangelho precede a criação. Veja então que incrível. O Evangelho eterno anunciado por este anjo que somos nós, ele declara para a humanidade que Deus decidiu salvar o homem antes mesmo de criá-lo. Veja que coisa incrível. Quando nós podemos ler o Evangelho de João nessa perspectiva, quando anuncia no capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Veja, Deus amou o mundo antes de criá-lo. Olha que coisa maravilhosa. Nós precisamos compreender que o Evangelho ele é eterno, assim como a aliança quebrada no jardim é eterna também. No capítulo 24 de Isaías, é descrito isso, que infelizmente a maldição que cobre a terra é porque quebramos a aliança eterna. A aliança é eterna. O Evangelho é eterno. Deus é eterno. E enquanto isso, nós somos finitos. Perceba então que estamos trabalhando com contrastes absolutos. O Evangelho é eterno, a aliança quebrada também é eterna, Deus é eterno e nós somos finitos. De maneira que, diante de um Evangelho eterno, nós nos sentimos pequeninos diante de tal coisa. Porque nós estamos diante de algo muito além de nós, que antecede a criação do mundo, que antecede a criação do homem, que antecede o próprio pecado. Adão foi criado em graça. Adão foi criado sobre graça, porque o Evangelho é eterno. Olha que maravilha! Adão quebrou uma aliança eterna, mas ele foi criado também dentro de um Evangelho eterno. Ele foi criado em graça. É por isso que ele teve ainda a oportunidade de uma segunda chance. Adão, todos os seus descendentes, até alcançar a mim e a você. Nós somos criados antecipadamente em graça. Louvado seja Deus por isso. Eu quero chamar sua atenção para alguns versos bíblicos que vão ajudar a sedimentar essa verdade. Vai aparecer aí na tela os textos bíblicos, acompanhe comigo. O primeiro texto bíblico está em 2 Timóteo, se você também quiser localizar em sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 1 e o verso 9. Veja que verdade maravilhosa, mostrando que verdadeiramente o Evangelho ele precede a criação. 2 Timóteo 1, verso 9 diz assim, eu vou ler o finalzinho aqui do 8, a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha que maravilha! O outro texto também que reforça essa mesma verdade é Tito, capítulo 1, verso 2. Fala sobre, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Que maravilha! No livro de Apocalipse, capítulo 13, olha o que está escrito no verso 8. Adorá-la-ão, falando sobre a besta do mar, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
Estamos lidando com algo incrível. O Evangelho é eterno. Portanto, quando você foi alcançado pela palavra do Evangelho, você foi alcançado, vou usar uma parábola, você foi alcançado por uma seta que foi atirada antes da criação do mundo. Nós estamos sendo alvos de um amor infinito. Estamos sendo alcançados por uma mensagem que antecede as nossas faltas, antecede os nossos pecados e antecede a própria criação do homem. Deus seja louvado por isso. Que o Senhor te abençoe. Vamos agora para a lição número 4. Continue conosco e o Senhor te guarde. Estamos juntos.